Gente, o banheiro é um ambiente muito pequeno, mas bem complexo, cheio de coisa, cheio de detalhe, tanto estético, tanto em funcionalidade, conforto, ergonomia, aí tem bancada do lavatório, box, chuveiro, torneiras, vaso, é muita coisa pra gente levar em consideração ali, tanto estético, tanto em ergonomia. Então a gente vai falar um pouquinho de ergonomia, mas como é que a gente consegue explorar isso aqui para deixar o nosso banheiro, ó, chiquetoso, a cara da riqueza. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre layout, que é a disposição dos elementos ali dentro do banheiro. Não adianta nada a gente ter um banheiro chiquetoso, mas que ele não funciona, que você fica esbarrando em tudo. Então vamos falar um pouco para quem está reformando o banheiro e ainda tem a opção ali de fazer algum tipo de ajuste. Quando se trata de uma construção do zero, uma casa do zero, ainda dá para a gente puxar um pouquinho o banheiro, mexer um pouquinho nas dimensões do banheiro para a gente adequar as nossas necessidades em relação a tipo banheira, 2 chuveiros, 2 cubas, banheiro mais confortável, menos confortável. Mas quando se trata ali de um apartamento, um perímetro já bem definido, a gente tem que trabalhar tudo com os nossos desejos, com o que é possível ali para deixar o mais confortável possível. Mas agora vamos falar um pouquinho de medidas ali, só para você saber se seu banheiro está confortável ou não, ou se ainda tem a opção de fazer algum tipo de ajuste. O fluxo do banheiro é bom que ele esteja sempre desobstruído, então da entrada da porta até o box que você consiga fazer numa trajetória desobstruída de 80 centímetros, que é mais ou menos o espaço que você precisa para não esbarrar em nada, não ficar tendo que andar de lado durante o percurso do banheiro, e já vai funcionar dessa forma, 80 centímetros, tá? No mínimo. Ao lado do vaso sanitário ali, de forma ideal, é que a gente tem ali 30 centímetros dos dois lados ali, tanto para ducha higiênica, papeleira do papel higiênico, lixeira para o papel e conforto em relação a quando você estiver sentado, não ficar batendo os cotovelos, que tem um pouco mais de espaço ali para as pernas, tá? O box do chuveiro, gente, o mínimo do mínimo, assim, para funcionar tem que ser 70 centímetros. Menos do que isso não funciona muito bem não, tá? Se ele for muito menor do que esses 70 centímetros, fica muito desconfortável para passar shampoo, então você acaba batendo, se esbarrando. Então tenta preservar no mínimo esses 70 centímetros. E falando um pouco mais da pedra, do lavatório, do espaço ali para escovar os dentes, lavar a mão, o ideal é que ele esteja ali próximo ali dos 60 centímetros no mínimo, né? Aí para cima, né? Aí depende do tamanho do seu banheiro, já fiz de 2 metros, 1,80 m, mas o mínimo ali 60 centímetros é o confortável para conseguir botar uma boa cuba, conseguir colocar as escovas e por aí vai. Vai funcionar muito bem. Então, respeitando esses mínimos aí, vai funcionar muito bem. Eu sei que existem situações aqui de pessoas que já têm um banheiro ou uma reforma de um apartamento, não tem muita opção, mas assim, essa é uma dica geral para quem ainda tem a opção e tem a possibilidade de fazer essas adequações, tá? Agora, com tudo isso resolvido, vamos entrar para a parte estética. Um detalhe estético aqui que pode fazer o seu banheiro ficar mais chique ou menos chique é a combinação das pedras. No banheiro existem vários elementos ali que vão pedras ali de granito, mármore, quartzo. Eu falo especificamente de pedras nesse vídeo aqui, tá? Acho que vale a pena, sei lá, dar uma conferida, ver se você ainda tem essa opção aí, tá? Montando o seu banheiro agora, vale a pena você dar uma conferida depois nesse vídeo sobre pedras. Então a dica aqui é fazer uma boa combinação. Então a pedra que você está utilizando no seu lavatório, utilize ela também lá no seu nicho. Você vai utilizar o nicho de shampoo ali com essa aparência de granito ou de mármore, alguma coisa desse tipo. Tenta utilizar o mesmo, não coloca diferente não, que vai ficar meio estranho, tá? Outros elementos também que tem pedra ali é às vezes a soleira do box ali. Então todos os elementos que for utilizar algum tipo de pedra, a soleira que entra para dentro do banheiro, faz uma boa combinação de tudo, deixa todo mundo meio parecido ali. Parecido não, igual. Preferencialmente igual, vai ficar muito mais chique seu banheiro. Outra situação também muito comum de utilização ali da pedra ali é uma prateleira abaixo, quando você vai colocar só uma prateleira, não vai botar armário abaixo do lavatório. Então essa prateleira, faz uma boa comunicação da prateleira com a pedra, vai ficar maravilhoso dessa forma. Se botar diferente, botar outro tipo de granito, eles ficam brigando entre si, fica parecendo que cada um foi feito em um momento, não fica bacana não, tá? E uma dica especial para quem vai utilizar essa tipologia de prateleira de pedra ali abaixo do lavatório, o sifão acaba ficando aparente, então utilize um sifão rígido, algum sifão um pouco mais bonitinho, porque aquele corrugado lá não é muito bonitinho não. Aquele sinfonado que parece uma mangueirinha ali de sanfona ali, não fica legal não. Então utilize um mais bonitinho, um cromadinho, vai ficar bem legal. E agora falando de cromadinho, vamos entrar em metais e elementos ali que tem um pouco de cor. Estou falando especificamente de metais coloridos. Eu sei que aqui divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas de certa forma todos os metais são coloridos, seja ele prata, seja ele preto, dourado, o que for, alguma cor ele vai ter. E a dica que é similar à anterior é
tem uma organização, tem assim um padrão. Então, se você vai utilizar uma torneira preta, utilize o toalheiro preto, utilize os metais do box preto, o ralo preto. Então, são muitos elementos de metal ali que podem fazer uma combinação ou não, aí depende de você. Porque se você coloca uma coisa preta, outra dourada, outra prata, fica parecendo que cada um foi feito em um momento, não fica interessante. Igualzinho as pedras que a gente acabou de comentar. Olha o tanto de elemento que tem aqui para combinar. Então a gente tem ducha higiênica, torneira, papeleira do papel higiênico, lixeira, válvula do lavatório, registro do chuveiro, os metais ali do box. Então é muita coisa. O toalheiro, então tem muita coisa ali de metal ali que você pode fazer uma boa combinação e pode reparar dos banheiros que você achou bonito. Todas fizeram esse bom casamento aí dos metais. Agora, uma dica em relação ao orçamento, o prata, como ele é o mais comum, quase sempre ele vai ter um preço mais atraente, então ele vai ter o preço mais convidativo. Então, se a sua intenção é fazer alguma coisa mais custo-benefício, não se importa muito com esses metais coloridos, vai de prata, mas vai de tudo de prata, tá? Não inventa de colocar nada de outra cor não, que vai ficar estranho. Banheiros com pegada industrial, ali um cimento queimado, combina muito com metais pretos. Um banheiro um pouco mais clássico, mais clean, com as bancadas bem clarinhas, combina muito com dourado, com rose gold, com bronze. Então são vários casamentos, depende da sua intenção, o que você quer fazer ali com a estética. E outra dica aqui em relação ainda dos metais é a linha dos metais. Então se você vai utilizar, por exemplo, a torneira mais arredondada, utilize os outros elementos da mesma linha, às vezes da mesma marca, fica com a mesma tonalidade e com a mesma estética. Então se a torneira é um pouco mais arredondada, o toalheiro também é um pouco mais arredondado. Se a torneira é um pouco mais quadrada, o toalheiro também é um pouco mais quadrado. Ou seja, é fazer um bom casamento, uma boa linguagem, fica tudo mais condizente. Essa é a palavra. Outro elemento também que deixa o seu banheiro a chiqueza pura é o ralo oculto. Já ouviu falar? O ralo oculto é como se fosse um ralo normal, um ralo linear, só que ele tem como se fosse uma tampa no final do acabamento dele, que é onde você coloca a mesma pedra que você utilizou no chão. Então, o porcelanato que você utilizou no chão, você coloca de acabamento final ali no ralo. Então, ele escorre pelas laterais ali, tem como se fosse uma grelha ali, um risco ali, que é onde a água é escoada. E de resto, ele funciona como se fosse um ralo normal, só que o acabamento final desse ralo oculto é maravilhoso comparado com os outros. Aí ele tem um detalhezinho em relação à limpeza, que como ele é muito escondidinho, acaba ficando um pouco mais difícil de limpeza. Ele pode entupir, mas uma manutenção normal de uma semana, 10 dias no máximo aí, fazendo uma boa manutenção, vai funcionar super bem, tá? Igual todos os outros também precisam de manutenção. Mas esse em especial, como ele é muito escondidinho ali, se não tiver uma manutenção, ele vai entupir, aí não fica muito bacana. Aí caso você não gostou aqui dessa sugestão e for utilizar um ralo metálico ali, faz aquele casamento lá dos metais que eu falei que vai ficar bacana também. Então, se todos os metais estão pretos, utiliza um ralo preto ou um dourado e por aí vai, tá? Ninguém quer deixar o seu banheiro mais chique do que eu, então dá um like aí para fortalecer o canal e eu te agradeço bastante, tá, gente? Obrigado. Outro elemento que torna o seu banheiro chique ou não é o espelho, gente. O espelho ele pode ter várias tipologias, ele pode ter todo o comprimento ali do seu banheiro. Caso o seu banheiro seja um pouco mais apertadinho, você pode aproveitar o seu espelho ali para colocar um armário. Ele fica um pouco mais protuberante, ele sai, porque ele tem a profundidade ali do armário, então ele fica um pouco mais protuberante para frente, mas você ganha espaço de armazenamento, você ainda consegue utilizar o espelho contínuo. E caso a gente esteja falando aqui de lavabos, banheiros que não precisam de tanta funcionalidade mais estética, aqui a gente consegue usar. Aí que a gente pode utilizar espelhos Adnet, aqueles com couro, fica bem bonito dependendo da proposta do seu banheiro. A gente pode utilizar o espelho orgânico, que está muito em alta e fica muito bonito, bem sofisticado. Espelho redondo. Aí você viu que eu falei que esses espelhos aqui estão mais relacionados a lavabos, a ambientes que precisam de pouca funcionalidade. Porque esses espelhos aqui você já não consegue utilizar como armário, então ele não tem uma grande área de reflexão, então ele não é muito pro dia a dia não, mas ele vai deixar maravilhoso esses ambientes aí, pode ir sem medo que vai ficar maravilhoso. De novo. E outra coisa que é indispensável no banheiro chique é a iluminação bem aproveitada, um bom luminotécnico. Além da iluminação geral, um banheiro é um ambiente que precisa de uma iluminação um pouco mais forte para a gente conseguir tomar um banho, enxergar ali todas as sujeiras, ou acaba se maquiando, fazendo a barba. Então tem muitas interações que a gente precisa de muita iluminação no banheiro. Então a gente precisa, além de uma iluminação central, iluminação ali mais difusa no banheiro, abuse da iluminação frontal. Como eu falei, maquiagem, barbeagem, a gente precisa de iluminação frontal, assim como eu estou utilizando aqui, para a gente ver todos os detalhes do olho, não ficar sombras marcadas aqui nos olhos. É fundamental ali para quem está se barbeando ou maquiando, vai ficar bem legal. Você pode utilizar em formato camarim, que é aquele espelho jateado, que sai com a iluminação frontal. Você pode utilizar também arandelas
colocadas na parede, fazendo essa iluminação frontal, que funciona muito bem, fica bem bonito. E para dar aquele toque maravilhoso ali, utilize e abuse bastante de iluminação decorativa. Aí aqui a gente tem várias opções, a gente pode utilizar a iluminação nos nichos do banheiro, que fica muito bonito, só precisa de uma fita especial ali por conta da água, tá? Mas sai aquela luzinha do nicho, dá uma iluminação bem sofisticada para o banheiro. Iluminação no espelho do banheiro fica bem legal também, iluminação indireta, fica super sofisticado. Iluminação atrás do espelho, então espelhos redondos com iluminação traseira, espelhos orgânicos com iluminação traseira, fica ó, uma graça. E se você está utilizando aí num ambiente mais ousado, como um lavabo que eu falei, aí você pode também utilizar pendentes, mas aí é só para lavabo também, de novo, porque o pendente acaba atrapalhando no dia a dia. Então, num lavabo onde você quer dar aquele tchan mesmo, o pendente fica maravilhoso, pode ficar maravilhoso, então você pode utilizar dessa iluminação, que vai ficar ó, show perto da sua bancada. Todas as visitas que forem utilizar ali o lavabo ali, vai ficar super impressionado. Mas me conta aqui, dessas dicas aqui, qual que você achou a mais fundamental, ou que você não vai aplicar, ou que você tem de sugestão? Deixa aqui nos comentários, que eu gosto de saber a opinião de vocês, o que vocês gostaram, o que não gostaram. É super valioso, tá, gente? E se você gosta de vídeo desse jeito aqui, com informação, vídeo de review de outros projetos que eu faço, eu te recomendo que você se inscreva nesse canal aqui, que vai ser bem legal. Toda semana você vai receber um vídeo novo, com informação, que vai te ajudar aí durante essa fase de reforma ou de organização. Então, em todas as fases, sempre você vai estar morando em algum lugar e é aqui que eu vou te ajudar, tá? E eu vou deixar esses dois vídeos aqui com mais dicas aí de banheiro para te auxiliar com relação a deixar o seu banheiro mais bacana, mais chique ou em outro ambiente da sua casa. Com certeza vai te ajudar, tá?